Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Babilônia simbólica. É um artigo do Arnold Freud, que é um perito em escatologia, né? É um estudioso, um palestrante que viaja pelo mundo todo, ensinando aí um pouco sobre a palavra de Deus com esse tema escatológico. E ele diz o seguinte aqui: a palavra Babilônia pode significar confusão ou o portal de Deus. Durante a construção da Torre de Babel, Deus confundiu a língua dos edificadores. Assim, a definição de confusão é adequada. O outro significado de Babilônia, portal de Deus, sugere autorredenção. Mesmo depois de Babilônia ter deixado de existir, a Bíblia fala sobre ela em Apocalipse 17, como uma entidade que impulsiona o anticristo ao poder. A Babilônia antiga será reconstruída e se tornará um centro mundial na esfera econômica, financeira e religiosa. A Bíblia menciona: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso está em Apocalipse, capítulo 17, verso 5. Esse versículo não se refere à babilônica literalmente, mas sim simbolicamente. Essa Babilônia tem uma identidade diferente daquela mencionada em Jeremias 27, verso 6. Embora uma Babilônia literal não exista mais, o espírito de Babilônia, caracterizado pela rebelião e confusão, continua. Babilônia é um símbolo de rebelião contra Deus, cuja posição nesse sentido passou para a Medo-Pérsia, Grécia e finalmente Roma. O espírito de rebelião e licenciosidade babilônico prossegue ainda hoje e chegará ao ponto culminante no grande confronto entre luz e trevas na segunda vinda do Senhor Jesus. Portanto, muitos supõem que a antiga Babilônia não terá um papel significante no desencadeamento dos eventos do fim dos tempos. Ela não é o mistério da grande Babilônia de Apocalipse 17. A Babilônia de Apocalipse 17 é descrita como uma mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Isso está no verso 6. A cidade antiga de Babilônia não seria responsável pela morte dos mártires cristãos mencionados em Apocalipse 17, 6. Outra razão de a cidade literal não ser a Babilônia mencionada em Apocalipse 17 é que as 7 cabeças da besta neste livro são descritas como 7 montes. Isso está no verso 9 do capítulo 17. Mas, provavelmente, a topografia dessa região. A cidade literal de Babilônia foi fundada na planície de Sinar, quase um deserto, sem montanhas por perto. Então, quem é a mulher embriagada, o mistério, a grande Babilônia descrita em Apocalipse 17, que bebeu o sangue dos mártires de Jesus e continua a cometer fornicação espiritual com a estrutura de poder político do mundo? Roma é a única cidade no mundo que parece satisfazer os critérios que a Bíblia usa para descrever o mistério, a grande Babilônia. O Império Romano deixou um grande legado democrático e se tornou um símbolo de prosperidade econômica. Creio que nenhuma outra cidade na Terra é considerada simultaneamente como uma entidade política e religiosa. No entanto, alguns teólogos acreditam que a Babilônica reconstruída sob o Anticristo pode ser sugerida em Apocalipse 18. Não precisamos elaborar a questão do atual sistema financeiro global, no qual a economia ignora fronteiras soberanas.
Tampouco precisamos de tanta imaginação para ver que uma religião mundial já está em seus estágios iniciais de formação. Sob o rei babilônico Nabucodonosor, o império foi obrigado a adorar um Deus falso ou sofrer as consequências. Isso está em Daniel capítulo 3. Essa perseguição dos que se recusavam a se curvar a uma divindade falsa é considerada por muitos um tipo de perseguição final de Israel e dos convertidos cristãos, liderada pelo anticristo durante a tribulação. Somente o mistério, a Grande Babilônia, concluirá a obra dos construtores da Torre de Babel e do rei Nabucodonosor. Um sistema global sob a filosofia da democracia política, da economia livre, de um sistema financeiro unificado e, finalmente, de uma fé religiosa mundial. Você pode se perguntar, por quê? Porque o pai da mentira, Satanás, tem que imitar o que a profecia diz que acontecerá quando Jesus voltar. Então é isso. Esse foi o artigo do Arnold Freud. É muito interessante essa posição dele em se tratando de um grande palestrante hoje que nós temos ainda vivo. E como eu falei aqui no começo, ele sempre vem em nosso país, né, faz suas palestras aqui, e ele vem trazendo muitas informações sobre esse assunto do fim dos tempos, né, que é algo de extrema importância para a igreja hoje. Ok, gente? Esse artigo ele foi retirado da Bíblia de Estudo Profética, ou seja, eu estou lendo alguns artigos dessa Bíblia, né, para que você tenha acesso a esse conteúdo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de também deixar um like aí e também um comentário para saber até mesmo a sua posição, se você concorda ou se você discorda da posição de Arnold Freud sobre a Babilônia simbólica. Ok, gente? Então, que Deus abençoe sua vida aí, em nome de Jesus.